E aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Olha, o episódio de hoje é com uma pessoa que vocês vão falar, nossa, marmelada, mas peraí também, eu trago tanto amigo, não vou trazer família? É óbvio que eu vou trazer família sim aqui pro Tauricast. E hoje o episódio é com uma cirurgiã dentista, só porque é família, tá vendo? Tô ansioso. Formada pela Universidade de Santa Cecília, especialista em harmonização orofacial e pós-graduada em como é que se fala? Bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial, tá vendo? Antes de eu mostrar a doutora pra vocês, vocês já sabem que a gente tem o patrocínio da Machi Soyo, o novo restaurante, podemos dizer assim, que é novo, que já tem há muito tempo, né? Já vai dar uns meses já, de frango coreano, de comida coreana que acabou de chegar em Santos. Quer saber mais? O QR Code tá aparecendo? Ou entra no machisoyo.com.br e vai lá conhecer essas delícias da culinária coreana. Gente, vale muito a pena, é uma delícia, tá bom? Acessa aí, e você que tá escutando a gente ou assistindo, tem 10% de desconto, Machi10, lá no site deles, tá? No iFood esse cupom não funciona. No site deles, Machi10, mas atenção, quando tá rolando o festival, o cupom não funciona. Então, a melhor coisa é seguir eles no Instagram, tá bom? Machi Soyo, que aí você acompanha tudo certinho, e aí você vê quando dá pra usar o cupom ou não. Combinado? Acessa aí e experimenta essas delícias da culinária coreana. Agora bora pra nossa convidada. Há mais de 5 anos transformando vidas por meio da harmonização e da rinomodulação avançada. Ela traz a sua experiência, a sua trajetória de desafios e conquistas e uma visão única sobre como a estética pode impactar diretamente na autoestima e na qualidade de vida de uma pessoa. Prepare-se para conhecer a história por trás do lema, abre aspas, a sua melhor versão com naturalidade, fecha aspas, e mergulhar nas verdades e mitos sobre o universo da Hoff. Eu acho que eu falei certo? É Hoff? Ah, falei certo, tá vendo? É Hoff. Hoje é dia de Tauricast com a doutora Camila Lloyds. E aí, Camila, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Camila Lloyds, Camila Lloyds. Eu vou falar os dois, tá? O certo é Lloyds, mas todo mundo me conhece por Lloyds, que é muito mais fácil de falar, né? De pronunciar, sim, de entender também. Exatamente. Mas é um nome alemão, então é mais difícil de falar o Lloyds. A gente fala Lloyds, tá tudo bem. Sim. Mas, como a minha tia querida Glaucia está assistindo, tia Camila Lloyds, tá bom? Só especialmente pra senhora. Vamos lá. Camila, começar com uma coisa que você sabe me responder, é fácil, aquele clássico. Por que odontologia? Da onde surgiu esse interesse? Desde pequena, eu sempre gostei da área da saúde. Não era um interesse na área da saúde médica, né? Quando eu ia no dentista, eu adorava. Eu tinha um dentista que era da minha mãe, da minha avó há anos. Acho que você deve conhecer também, Dr. Marcelo. Sim. E aí, quando eu ia lá, ele mexia na minha boca, tudo, e eu ficava no espelhinho, olhando. E era algo que me encantava já desde criança. Então, eu sempre soube que eu queria ir para a área da saúde, mais exatamente ali na área da odontologia. E aí, finalizei a graduação, o colégio, né? E já entrei direto para a faculdade. Sem dúvidas nenhuma. Já sabia que era odonto? Já sabia, sempre soube. Mas nunca teve medo de dentista, então? Nunca. Nunca. Olha. Eu adorava. Gostava de ir no dentista. Sempre. Nunca tive esse pavor Sim. de dentista. Que muita gente hoje em dia tem, né? Porque antigamente a odontologia ela assustava um pouco, era diferente. Mas eu nunca tive esse medo. O Marcelo sempre tratou a gente muito bem, ele era muito carinhoso. A odontologia dele era diferente. Então me encantava essa área. Olha, lá onde eu morava, tu sabe que eu morei no Espírito Santo. E aí lá no posto de saúde, na área da dentista, tinha uma madeira escrito anestesia. E aí ela, ameaçava a gente se ficava chorando e tudo mais. Meu Deus. Olha isso, que loucura. Antigamente, hoje em dia não é assim. Hoje em dia nem pode ser assim, Em clínica popular, a gente já vai chegar nesse assunto, mas em clínica popular, quando eu trabalhava, quando chegava criança lá, tinha uns dentistas que não tinham muita paciência, às vezes estava no tratamento, puxava assim, o cabelinho da criança. Não, pera. Falava no ouvidinho. Pera, a gente já vai chegar aí. A gente já vai chegar aí. Não, tudo bem, tudo bem. Mas aí tá, odontologia, a parte boca. Sim. Total. E aí, depois vem a harmonização. Por quê? Eu, na época da faculdade, eu gostava muito da parte dente, só que endodontia, que é a parte do canal. Me fascinava, eu adorava. Meus professores eram ótimos e eu adorava essa parte de canal.
E quando eu saí da faculdade e fui começar a trabalhar, que meu primeiro emprego foi em uma clínica popular, eu fazia toda a parte de clínica geral, fazia a parte de cirurgia também, que me encantava muito, mas na faculdade você só aprende mais a parte de extração dentária, né, que é a parte real cirúrgica da odontologia. E aí depois eu comecei a fazer nas clínicas populares também só a parte de endodontia. Então cada dia eu tava numa clínica diferente realizando essa parte de canal. E aí um certo dia... O que é a parte de canal, rapidinho? É endodontia, é quando dói aquele dente, uma dor insuportável. Ah, tá bom, né? Tem uma cárie profunda. E aí abre e tudo mais, faz aquilo, e entendi. Aí tem que tirar a polpa, canal, dente. Tá certo, sim. Exatamente. E aí um certo dia eu tava trabalhando na clínica popular, nessa clínica, na unidade que eu tava, o meu, assim, basicamente meu melhor amigo ali da faculdade e minha melhor amiga falaram: Camila, por que você não vai para a área da harmonização? Porque eu já queria sair da clínica popular, já não era algo que já estava me fazendo feliz ali. Ele falou: por que você não vai fazer um curso da área da harmonização? Você é bonita, você combina com essa área, é diferente, algo que você gosta. Só que eu nunca tinha pensado nisso. Pra mim, eu ia morrer ali fazendo canal, endodontia. E naquela época, há 6 anos atrás, já não existia muito essa questão da harmonização facial, como é hoje, muito forte isso, né? Harmonização pra cá, harmonização pra lá, muitos profissionais realizando. Então ainda não tinha muito, será que eu vou mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu arrisco? E aí eles falando pra mim, certo dia eu falei: bom, não quero fazer cursos, né, assim... esporádicos, um curso aqui, outro ali, não. Eu quero fazer uma especialização, porque eu vou ter o título de especialista, isso era muito importante pra mim. E aí, pesquisando cursos, achei um curso em São Paulo e me matriculei na especialização de harmonização facial. E aí foi assim? Desse Nossa, jeito. Entendi. Mas era numa época, o ano que tu começou, tu lembra? Na parte da harmonização. Eu acho que foi 2020. 2020. Não, 2019. 19. Eu acho que ainda era falado, mas eu acho que ainda não era tão, mas eu também acho que tinha muito aquilo também do... Como é que se pode dizer? Nem todo mundo conseguia pagar. Tinha isso também, não tinha? Sim. Porque você via, por exemplo, antigamente era mais famoso que fazia, ou gente rica que a gente conhecia, né? Sim. Tinham dentistas específicos que faziam, aqueles dias já eram mais famosos, que trouxeram essa parte da harmonização pra gente. Então não era todo mundo, não era tão comum hoje, né? Que você vê basicamente quase todos os dentistas realizam harmonização. E sai da faculdade e já faz uma especialização, né? Já faz, era diferente naquela época. Entendi. E aí, cara, vamos só... A gente já volta nessa parte, eu quero muito falar, porque a gente recebeu aqui o Dr. Khalil Kirsten, que você até conhece, né? Já é um dentista antigão aqui da Baixada Santista. E aí a gente falou de um caso de uma menina que, bom, acabou falecendo por conta de extração de siso e tudo mais. E aí ele falou, né, ali um pouquinho das clínicas populares. E aí você trabalhou lá dentro. E aí, cara, a gente sempre escuta, e não é uma coisa que eu, Vitor, tô falando, ou a doutora tá falando, a gente escuta um monte de dentista que trabalhou lá falando, e pessoas que já foram atendidas falando como é que é. Sim. Porque há tanto eu não queria usar essa palavra, por que é tão complicado? Não vou usar a palavra polêmica, por que é tão complicado a clínica popular? Lá dentro, o que acontece? É basicamente uma máfia, né? São donos ali, exatamente, não sei, cada clínica tem uma quantidade de sócios, em torno de 3 a 5 sócios ali dentro. E o que eles prezam? Dinheiro. Eles precisam fazer dinheiro. Como eles vão fazer? Não importa. Quem tá lá dentro trabalhando precisa se virar. Então, quando eu trabalhava lá, naquela época eu até ganhava bem, porém esse ganhar bem tinha um custo, né? Tinha um preço em cima disso. Então, eu atendia basicamente 25 a 30 pacientes por dia. Por dia? Por dia. Eram Como é que um muitos dentista consegue atender isso por dia, gente? Porque o atendimento ele tem que ser rápido, então ele não prioriza o respeito, ele não prioriza materiais Porque bons. é isso, no fim é o dinheiro, né? Você precisa fazer 30 porque, vai indo, entendi. Exatamente. Além disso, a gente tinha metas ali pra bater, né? A gente tinha que fazer acréscimos naqueles pacientes. Sim. Então chegava um paciente lá, passava pelo orçamentista, que era o dentista inicial, né? O orçamentista ele ia fazer o orçamento daquele paciente, aquele planejamento, pegava a ficha e encaminhava para um dentista. O dentista que estivesse livre pegava aquele paciente, né? Normalmente eles priorizavam que a gente começasse esse atendimento no dia, para não perder esse paciente. E a gente começava esse tratamento, e aí se o orçamentista colocasse, por exemplo, 5 restaurações e uma limpeza, a gente tinha por obrigação, porque a gente tinha metas, acrescentar um tratamento naquele paciente, mesmo
que ele não precisasse, senão, ó, não tá batendo sua meta, tchau, olho da rua, você vai embora. Entendi. Né? Então a gente precisava atender, a gente não podia ficar parado, cada vez que eles viam a gente parado era ficha. Não tinha horário de almoço, né? Então a gente almoçava a hora que dava, né? Às vezes a gente porque não era contratada CLT, não, né? Não. Ah, é óbvio. A gente tinha que estar lá trabalhando, cumpria horários, né? Então mas não era CLT. Não, entrava basicamente 9 horas da manhã e saía às vezes 7 da noite, 8 da noite, né? Não tinha hora pra acabar. Enquanto tivesse paciente lá, a gente tinha que estar atendendo e produzindo, né? E por isso que eu fui muito pra área da endodontia lá. Entendi. Porque eu precisava daquele emprego, claro. Não é de tudo ruim, porque eu aprendi muito ali dentro, eu evoluí muito, né? Não, é aquilo também. Cada trabalho tem alguma coisa que te ajuda, óbvio. Sim, mas era algo que aquilo ali, a estar ali dentro me machucava muito por conta de tudo aquilo que a gente tinha que passar para estar ali, sabe? Então por isso que eu fui pra área da endodontia ali dentro, porque ali eu que levava meu material, eu que cuidava, eu que esterilizava, então eu tinha controle sobre o que eu estava fazendo naquele paciente que eu estava trabalhando com segurança, estava fazendo o correto, não precisava fazer acréscimo, não precisava colocar nada naquele paciente, e ainda assim eu ia manter o meu emprego e ganhar o meu dinheiro ali para sobreviver, né? Então por isso que eu fui para essa área. Entendi. Mas é complicado. Mas assim, também como a gente tá falando dessa parte, foi em que ano isso? Logo que você saiu da faculdade? Logo que eu saí da faculdade, eu me formei em 2016. 16, 17, você ficou trabalhando ou não? 16, 17, 18, até 19. Aí veio o consultório. Aí saí e fui pro consultório particular. Sim, não, eu tô perguntando o ano, porque só pra gente também colocar aqui. A doutora tá falando uma experiência que ela teve de uns anos atrás. Ela não tá mais lá dentro, enfim, a gente não sabe mais como é. Né, e tal. Inclusive tem muita clínica popular fechando, né? Porque muitos pacientes hoje em dia já estão denunciando, tem muito processo. Eles tentam ali meio que, né, reverter essa situação, mas ainda assim, hoje em dia tá bem mais difícil pra eles do que era antigamente. Antigamente era muito mais popular do que hoje. Exatamente. Não, mas eu só quis trazer isso, né? Que já faz um tempo que a doutora tava lá e, bom, a gente agora não faz a mínima ideia de como é e nem tá querendo nem quer saber como é que Passo longe. Exatamente. Agora, voltando, porque realmente importa que é todas as tuas especialidades e tudo que você faz. E aí, como é que vem a rinomodelação? Porque a rinomodelação, narizinho, certo? Sim. O que é vamos lá primeiro. O que é a rinomodelação? A rinomodelação, ela é diferente de uma rinoplastia, né? Rinoplastia, médico, cirurgião que faz, né? A rinomodelação é um procedimento que ele é permanente. Claro, a gente tem a rinomodelação com ácido hialurônico, que é um procedimento que não é permanente, que ele vai sair com o tempo, o corpo vai absorver, mas a gente tem a rinomodelação também, que ela é permanente. É um procedimento que você realiza uma só vez e não precisa realizar novamente, tá? Então, a técnica que eu realizo hoje no meu consultório, ela é uma técnica segura, ela é uma técnica muito pouco invasiva, né? A gente não tem cortes por fora, então o paciente ele não fica com cicatriz por fora, é tudo realizado por dentro. E é uma técnica que no pós-operatório, que eu falo que ela é diferenciada por isso, porque o pós-operatório do paciente, ele é muito tranquilo. O procedimento em si é tranquilo, mas o pós-operatório do paciente é mais tranquilo ainda. No dia seguinte, ele já está liberado para trabalhar, para sair, para fazer a rotina dele, como ele está acostumado, ele já está liberado, né? A gente só pede ali uma restrição de exercícios físicos e sol, né? Por conta de cicatrização. Sim. Mas é um procedimento que ele é muito pouco invasivo, seguro, e no dia seguinte o paciente está ali apto a realizar atividades físicas, e é um procedimento que é permanente, não precisa ficar realizando sempre, né? E aí, quando foi em que época que tu falou, pô, acho que eu vou me especializar nisso também? Veio junto com a harmonização facial ou não? Não, logo que a minha especialização em harmonização durou 3 anos, né? Caramba, 3 anos? 3 anos, especialização. Nossa, sim. É uma especialização, né? Então, assim, tem especializações de 2 anos, 3 anos, depende. Por exemplo, implante são 3 anos. É como na medicina, né? Cada área tem uma um tempo ali, tá. Exato. Só que dentro da harmonização existem vários procedimentos ali. Então, tem quem foque no botox, no preenchedor, no bioestimulador, fios. E eu sempre gostei da área cirúrgica, sempre foi algo que me encantou, essa parte cirúrgica, o sangue, eu sou fascinada, eu adoro sangue, eu fico assim, eu nem sei te dizer quando eu tô operando o que eu sinto ali, eu fico tão vidrada nisso, porque é algo que me encanta mesmo. E aí dentro da harmonização, dentro da minha especialização, eu aprendi toda essa área de preenchedor, toxina, fios,
tudo ali, só que a gente não aprende a parte cirúrgica. A gente tem que fazer uma especialização, um curso, né, uma mentoria fora da especialização. Então, dentro da especialização, eu não aprendi o que realmente eu queria, o que eu buscava, que era a parte cirúrgica. Finalizei a especialização, comecei a fazer no meu consultório, o que eu faço ainda até hoje, eu faço tanto o preenchimento, quanto toxina, quanto fios, né, bioestimuladores, mas eu saí da especialização querendo ir para a parte cirúrgica, e aí eu comecei a buscar mentorias, né, para aprender essa área. E o nariz é a zona T do rosto, né, é o centro do rosto. Então, no consultório, muitos pacientes, eles vinham muito com essa queixa do nariz, doutora, me incomoda, me incomoda. E a maioria dos narizes a gente não consegue resolver muito com o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico, ele dá o quê? Volume. Tem nariz que já é volumoso, que já é bolinha, já é aqui, né, batatinha, que é o que o paciente, ele tem mais queixa em relação a isso, a ponta caída, batatinha. Então, em muitos casos, o ácido hialurônico já não resolvia. Aí eu falava, e agora? Como que eu vou resolver essa queixa do meu paciente? Comecei a estudar, comecei a pesquisar. Eu já tinha algumas referências de profissionais no meu Instagram que eu seguia e que já realizavam essa rinomodelação, né, com fios, estruturada, avançada, tem vários nomes ali. Sim. E que eu gostava de ver, eu falava, bom, vou procurar então essa área. E aí fui pra minha primeira mentoria, né, e lá em São Paulo, que eu realizei, fiz, me apaixonei e comecei a reproduzir no consultório. Nossa, e você faz um monte de mentoria, né? Você não para de estudar. Não. Não dá nessa área pra parar de estudar? Eu acho que nenhuma, mas não. E nessa? É porque o tempo todo tá se atualizando. A medicina, a área da saúde, ela se atualiza. São técnicas diferentes, né? Só na área da rinomodelação ali, eu já fiz 6 mentorias. Já fiz mentoria em São Paulo, Rio de Janeiro, já fiz no Maranhão. Caramba! Mentoria. E cada pessoa ali, ela tem uma técnica diferente. Então, hoje, para eu chegar na minha técnica, eu peguei todas aquelas técnicas ali de vários profissionais e fui adaptando pro meu consultório, pro meu dia a dia, o que funcionava, o que não funcionava, como é o que dava certo e não. Então, essa minha técnica, ela foi evoluindo também junto comigo, de acordo com as mentorias que eu ia fazendo, com as técnicas que eu ia conhecendo. Então, não é que eu criei uma técnica, mas eu fui juntando todas essas técnicas e o que dava certo e os resultados lindos que eu tenho hoje foi por conta disso. Entendi. E aí a gente sempre, todo mundo já sabe, conversa antes, faz um roteirozinho. A sua técnica é a rinomodelação avançada. Isso. Tem outras técnicas. Existem diversas técnicas. Entendi. Cada profissional, ele realiza uma técnica diferente, né? Então, ou fazem da maneira que eu fiz, né? Vão fazendo mentorias e vão pegando ali um pouquinho de cada técnica e leva para o consultório que funciona, mas são técnicas diferentes. São técnicas diferentes. E aí, mas assim, a tua rinomodelação, como é que ela é feita? Porque assim, tem a rinomodelação de fio, é isso? Eu tô falando certo, não? É com fio. A sua é com fio? É com fio. Isso, e aí põe o fio aqui mesmo, aqueles que não entendem nada, tentando mostrar. É tudo por dentro do nariz, né? Anatomicamente, a gente tem ali cartilagem, a gente tem parte óssea. Então, o que eu explico pro meu paciente? Como que vai ser realizado? Tudo por dentro do nariz, né? A gente vai, como que eu posso dizer? Vai mudar aquela estrutura como ela tá, para isso a gente usa esse fio, então a gente vai adaptar essa estrutura para o que o paciente ele deseja, de acordo com o que ele deseja. Claro que tem casos e casos, eu converso muito com o paciente, olha, a gente consegue chegar aqui, desse jeito no seu nariz. Olha, no seu nariz, o que você quer, a gente não vai conseguir chegar, mas a gente consegue chegar naquilo. Então, por isso que a avaliação ela é muito importante pra gente realizar um planejamento de acordo com o que a minha técnica ela vai conseguir oferecer para aquele paciente. Claro que a gente consegue abranger, assim, a maioria dos pacientes a gente consegue realizar. E eu, Camila, como profissional, eu sou muito sincera, tem pacientes que a gente não vai conseguir realizar a técnica de rinomodelação que a gente faz no consultório ali. Olha, o seu caso é rinoplastia, você precisa procurar um médico. E aí eu vou lá e indico um médico pra ela realizar. É importante isso. Porque nem todo mundo dá pra fazer, entendi. Não é todo mundo que dá, né? É uma técnica que a gente consegue abranger basicamente 95% dos pacientes, tá? Mas tem aqueles pacientes que a gente não consegue. Que é um caso, por exemplo, às vezes de fratura, um caso mais difícil, caso de pacientes que já realizaram, sei lá, 3, 4 rinoplastias às vezes. E aí a gente não tem mais estrutura ali, né? Pra mexer. Então ele precisa de um enxerto de uma costela, que só na rinoplastia mesmo, só em centro cirúrgico ele vai conseguir. E isso que é o diferencial que eu falo, né, muito dos profissionais. Às vezes o profissional ele visa muito dinheiro, quer resolver aquele caso daquele paciente, não consegue e frustra aquele paciente, dá errado novamente. Então a gente como profissional, a gente tem que saber indicar quando tem que indicar ou quando a gente consegue resolver, a gente conseguir resolver. Não, é óbvio, disse tudo. E aí agora eu quero falar de uma coisa, porque eu fui na inauguração, tá bom? Eu fui. Vai dar deu um mês.
Deu um mês, né? Desde que o nosso episódio saiu, já vai ter dado um mês. Sim. Da inauguração, um pouquinho mais, né? Mas a gente já tá com 2 meses? Quase 3. Caramba! Meu Deus do céu, um mês. Ó, deixa eu. Quase 3. Então, cara, você inaugurou a sua clínica dos sonhos. Como é que é isso, gente? A clínica é a coisa mais linda do mundo. Cara, faz assim, ó. Já olha pra tua câmera e fala qual é o teu Instagram pro pessoal já ir lá enquanto tá assistindo. @doutora Camila, com 2 L's, Leutz. Leutz. Vou solotrar aqui pra vocês, que é difícil mesmo. Não, e quem já assiste já sabe como escreve o meu. E apareceu aí embaixo também, então tá tudo bem. E aí você inaugurou sua clínica nova, linda, maravilhosa. Onde é que é? Como é que foi? Eu sei que o processo não é fácil, tudo mais. Conta pra gente. Olha, até chegar na inauguração, foi um processo muito, muito difícil e lento, né? Eu sempre quis ter a minha clínica, né? Comprar o meu espaço, ter a minha clínica ali, tá tudo no meu nome bonitinho. E aí, em 2023, eu consegui. Eu comprei uma casa, né? Eu falei, eu sempre quis uma clínica de rua, grande, com uma visibilidade grande, com um negócio tudo assim. E aí, eu consegui comprar essa casa, né? E aí, descobri que tava grávida. Comprei a casa. Dias depois eu descobri que tava grávida do meu neném. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Acabei de comprar uma casa, todo o dinheiro que eu tinha foi embora, o que eu faço? Grávida. Pronto, eu falei, não vou desesperar, não sei como vai ser minha gravidez, o que eu vou fazer? Vou trabalhar esses 9 meses, juntar um dinheirinho, e aí sim eu começo a obra. Então fiquei trabalhando 9 meses, graças a Deus minha gravidez, ela foi muito tranquila, não tive nada, não tive vômito, nada. E eu consegui trabalhar esses 9 meses, até o último dia ali eu trabalhei. Juntei meu dinheirinho, Bernardo nasceu em setembro, em outubro eu comecei a obra, né? A gente teve muita indicação, e aí a gente pegou um rapaz ali, ele já era mais velho, era um engenheiro, já tinha feito várias obras conhecidas aqui em Santos, né? E aí, bom, vai dar tudo certo. E aí essa obra durou 2 anos. 2 anos. Seu tio gosta de dizer, uma igreja. 2 anos, né? E ficava. Eu no puerpério. O Bruno, né, meu marido, largou basicamente a loja dele ali, as coisas dele pra cuidar disso. E mesmo assim a obra não saía, vários problemas. A gente chegava lá, a pedreira não tava trabalhando. E um neném recém-nascido, a gente não conseguia ficar muito em cima dessa obra. Não dava, a gente não dava conta de tudo, né? Ele precisava trabalhar, eu já não tava trabalhando. Eu voltei a trabalhar com 2 meses, então o Bernardo, ele ia comigo pra clínica. A minha mãe, ela ia junto. Minha mãe, ela se aposentou, né? Um pouquinho antes do Bernardo nascer. E aí ela ia junto comigo pra clínica, ficava com ele, então eu atendia paciente, saía do paciente, dava mamar, voltava, atendia paciente, e ficava assim, porque eu precisava ter dinheiro pra pagar essa obra, pra dar continuidade nisso, né? Não foi uma obra barata. E aí acabou que foi postergando, tudo dando errado, 2 anos e nada, até o momento que eu falei, não, se eu não desistir agora, eu vou cair numa depressão profunda aqui e não vou conseguir mais sair dessa situação. E aí acabei desistindo dessa casa, dessa obra. Só que esses 2 anos eu tava só tirando dinheiro, colocando em obra, e estava no mesmo lugar, naquele mesmo consultório. Que eu agradeço muito aquele lugar, que foi aonde eu comecei e aonde eu conquistei tudo que hoje eu sou, né? Foram 5 anos naquele consultório. Mas ainda assim eu estava no mesmo lugar, então tirando dinheiro no mesmo lugar. Eu falei, agora eu preciso ir para outro lugar, o que eu vou fazer? E o lugar que eu achei, assim, que aqui em Santos é o melhor, pra mim, é o melhor prédio da cidade de Santos, e que combinava muito com o meu estilo de trabalho, comigo também, era o Praia Mar Corporate, que hoje é a minha clínica. Então fui lá, e quando eu cheguei lá, a gente tinha 2 salas disponíveis somente, né? Uma sala era, assim, totalmente fora da realidade, ali não foi uma sala que eu gostei também, e aí eu fiquei com uma opção, então falei, é essa. E aí a gente nem pensei, a gente fechou essa sala, e isso foi em novembro do ano passado. As obras eram para começar em dezembro, e mais uma vez a gente teve problema com a obra. Mais uma vez, a gente contratou uma empresa muito boa, tanto de gestão de obra, quanto a empresa de marcenaria, né, que a clínica inteira é madeira, né, eu queria muito isso, eu acho chique, elegante, combina muito comigo. Todos os pacientes chegam lá e falam, Camila, essa clínica é a tua cara, e realmente era o que eu queria. Mas tanto essas 2 empresas que a gente contratou, que eu falei, olha, eu vou contratar agora uma empresa, por mais que seja um pouco mais cara, mas uma empresa de nome que eu não quero ter problema, eu quero que seja algo que seja uma obra tranquila. Teve problema. Não adiantou. Era pra ficar pronto em março, ali, comecinho de março, basicamente. Finalzinho de março ali, porque sempre tem um atraso. Foi ficar pronta lá pra final de junho. Nossa. E porque eu entrei com a obra ainda acontecendo. Eu falei, eu vou entrar e não quero saber. Disso. E aí nisso eu pagava 2 aluguéis. Né?
Enquanto isso, aqui, ali, a obra rolando, e mais problema. E a gente, de novo, deixando de fazer as nossas coisas, de focar no nosso trabalho, né? Cada um no seu, pra ficar cuidando de obra. Então, foram 2 obras que eu tive problema. Mas, graças a Deus, no final, depois de tudo isso, deu tudo certo. Hoje a minha clínica tá linda, tá ali. Mesmo. Eu tô muito feliz onde eu tô. Ela tá maravilhosa, tá linda, assim, perfeito. E quem quiser conhecer... É fácil, né? Manda no Instagram. Lá no Instagram a gente tem na nossa bio ali, né? O endereço da onde é a clínica. Se você clicar ali, você vai cair no WhatsApp também. E aí as meninas, minhas secretárias, elas vão te informar, vão te passar endereço, conseguir marcar uma consulta, tudo pelo WhatsApp. Ali você tem um atendimento VIP com as meninas ali. Sim, e olha, gente, é uma experiência lá, viu? O meu foco ali, era o que eu sempre quis fazer, né? Que na outra clínica eu não conseguia, é a experiência. Porque eu me coloco muito no lugar da pessoa, do meu paciente. Como que eu gostaria de ser tratada em algum lugar que eu fosse realizar um procedimento, ou que eu fosse buscar ali um profissional de confiança? Como que é? E aí eu me coloquei naquele lugar e tudo que eu gostaria... eu coloquei na minha clínica. Então hoje o paciente, ele chega, ele tem um ambiente agradável, ele senta num sofá gostoso. As minhas meninas, elas são muito educadas, respeitosas, elas tratam o paciente como eu trato, porque eu falo, vocês são reflexo, espelho do que eu sou. Então olha pra mim e é assim que vocês têm que tratar o meu paciente, porque é assim que eu trato eles. Então, tem um cafezinho, todo dia tem coisa diferente, tem bolo, tem brownie, tem bolachinha, tem café mesmo. De todos os tipos, tem xícara de todos os tipos, o banheiro é uma coisa linda, espetacular. Sim. Né? Então, é um lugar aconchegante, né, espaçoso. A gente tem a área também ali da pós-operatório, né? Que tem uma profissional que realiza o pós-operatório das minhas cirurgias. Então o paciente, ele faz cirurgia comigo, ele já sai dali, ele já faz um pós-operatório integrado ali dentro da minha clínica. Então enquanto ele tá ali no pós-operatório, eu vou lá junto, eu acompanho esse paciente mais de perto. Então tá tudo ali muito junto, né? Pra gente dar todo o suporte que esse paciente precisa para um pós-operatório, para que seja um pós-operatório agradável, tranquilo, que ele se sinta seguro, confortável, né? Então a gente tem tudo ali na clínica já hoje. Não, e falando nisso, eu não fui ainda na clínica nova ser atendido, né? Tá devendo, né? Tem uma piadinha sobre, depois eu vou falar pra você que tem uma piadinha, tá? Mas aí é só no off, ela só vai ficar sabendo no off, mas depois eu te conto. Olha, e aí falando na clínica, e a gente já falou também um pouquinho com que tu trabalha, eu acho que você mexe com uma parte, principalmente das mulheres, que é muito importante, que é a autoestima, né? Sim. É uma coisa que mexe com... né? Eu acho que alguns homens também, mas eu acho que é mais nas mulheres. Eu queria saber como é que você vê o impacto da Hoff nessa autoestima e como é que você se sente quando você vê que uma pessoa sai dali, nossa, realizada, feliz, que sabe, um nariz, alguma coisa mudou e era o que mexia com ela. É o que eu falo aqui. Entrar na área da harmonização e realmente transformar aquele paciente, claro que eu falo paciente, transformar o paciente de uma forma que eu não mude ele, que eu não mude a essência dele, por isso transformar de uma forma natural, né, é uma das coisas que é a minha missão de vida. É a minha missão de vida. Ali eu atendo muitos pacientes que chegam com frustrações muito grandes, às vezes pacientes que nunca realizaram nada e que passam ali para mim com essas dúvidas e a gente vai conversando e planejando e fazendo tudo com muita calma, porque existem pontos que incomodam e às vezes essa pessoa não se olha nem no espelho, né? Ela fala, Camila, isso me incomoda tudo, mas eu não consigo nem me olhar no espelho porque é algo que me incomoda muito, é o meu rosto, eu não consigo esconder. Então, quando eu comecei e eu fui entendendo essas queixas, fui escutando os pacientes, trazendo isso para mim, é algo que realmente mexe muito comigo, porque eu, Camila, também tinha essas queixas, né? Eu tinha uma orelha gigante, eu era um dumbo, né? E algo que mexia muito comigo. Sim. Então eu fiz uma cirurgia com 15 anos de idade, então eu já vinha trazendo essas dores também, e hoje eu entendo muito isso do paciente. Então pra mim é algo que mexe comigo e é muito gratificante poder com as minhas mãos transformar ali a vida e o sonho de cada paciente, principalmente com o nariz, né? Área de pescoço, que é algo que é o centro do nosso rosto. Você não consegue tirar uma foto de perfil porque aquele nariz tem uma ponta caída, uma ponta gordinha. Você não consegue sorrir porque o seu nariz ele abre. O seu pescoço, a gente vai ficando mais velho ali, né? Ou a gente quando emagrece muito fica com aquela flacidez e o paciente... Tem paciente que só usa gola alta, né? Que não usa uma blusa mais decotada. Então, quando a gente consegue transformar a vida das pessoas com o nosso trabalho,
É muito gratificante. Eu sou muito realizada com o que eu faço. Eu sou muito feliz. Não, e as pessoas, eu tô falando, tem que ir lá no teu Instagram ver, porque assim, tem uma galera que chega a ser emocionante, cara. Que vocês postam, nossa. É que a gente não consegue postar tudo sim, também, até né? porque senão... Não dá, mas são muitos casos, são muitos pacientes. Mas muitos pacientes, depois que a gente termina o procedimento, a gente finaliza, o paciente ele chora, ele se emociona, mesmo no pós-imediato, que tá ali inchadinho, né? A gente acabou de mexer. Mas o paciente ele se emociona, ele chora, porque ele já vê uma diferença e fala, meu Deus, agora eu tô feliz, agora eu vou estar realizada. Imagina o resultado final. Então você olhar pro seu paciente e saber que você proporcionou isso pra ele, você imagina. É maravilhoso, é incrível, sim, exatamente, exatamente. Lindo, entendeu? É muito gratificante. Sim. Olha, agora a gente vai fazer um jogo, tá? Um jogo fácil. Deus. Tá, ó. O nome é Mito ou Verdade da Harmonização. Vou te falar a frase aí tu fala se é mito ou verdade, tá bom? Obrigado. Vai se preparando aí que eu vou falar dos patrocinadores. Olha, gente, antes de eu começar o jogo com a doutora, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa patrocinadora principal aqui do Tauricast. Quer saber mais? Quer conhecer? Acesse o QR Code que está aparecendo aí na tela ou entra no fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer os produtos da Fito, tá bom? Vale lembrar que para utilizar as fórmulas a gente sempre indica você procurar um prescritor das mesmas. Então um outro QR Code está aparecendo aí que é o Guia Natural Saúde. E lá tem vários prescritores das fórmulas, vários profissionais de saúde que prescrevem elas, tá bom? Não achou perto da sua casa ou nem na sua cidade? Relaxa que tem vários que atendem de forma online. Vai lá conhecer no site da Fito e vai conhecer também os produtos de skincare maravilhosos, também feito com as ervas, tá bom? Nosso outro patrocinador é a Tauri Marketing, junto com o Espaço Tauri. O Espaço Tauri é esse espaço maravilhoso onde a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar podcast, transmitir ao vivo, transmitir o seu evento ao vivo, realizar o seu evento, gravar a sua aula, gravar o seu curso. Um espaço super versátil que faz parte da agência Tauri Marketing. Então, ó, os dois QR Codes estão aparecendo aí. Acessa, vai lá conhecer todos os serviços que a agência pode te oferecer para você ter um sucesso nas suas redes sociais no mundo digital, tá bom? E é claro, vai lá no site do Espaço Tauri, também ver todos os eventos que já aconteceram aqui, como você pode montar ele, porque ele é muito versátil. Eu tenho certeza que o que você está procurando tá aqui, o que você tá querendo fazer tá aqui no Espaço Tauri junto com a nossa queridíssima agência. Doutora, bora? Bora. Bora lá, hein? Tô nervosa, hein? Ó, não, relaxa, é fácil. Harmonização orofacial deixa todo mundo com a mesma cara? Mito ou verdade? Mito. Por quê? Porque depende. Depende do profissional, depende do procedimento, depende do que você busca, depende do que o paciente ele deseja, depende do teu planejamento, depende se você coloca uma quantidade muito grande de ácido hialurônico, por exemplo, depende se você vai trabalhando e planejando aos poucos. Por isso, né, que eu dou essa dica, para todos os pacientes. Procurem um bom profissional, realizem uma avaliação, conheçam um profissional, realizem um planejamento seguro e aí você vai ter essa harmonização dos sonhos. Boa! Ó, quem faz, polêmica, quem faz rinomodelação sempre vai precisar refazer a cada poucos meses? Mito ou verdade? Mito. Se for uma rinomodelação com ácido hialurônico, provavelmente você vai precisar refazer, porque o ácido hialurônico é absorvido pelo corpo, o corpo absorve esse produto. Se for uma rinomodelação avançada, uma rinomodelação com fios, ele é um procedimento permanente. Então você vai realizar uma vez, se com o profissional der tudo certo, ficar lindo, maravilhoso, você não precisa realizar mais. Aí, boa. Harmonização facial pode deformar o rosto? Mito ou verdade? Verdade. Depende do profissional também? Depende do profissional, da técnica realizada, se vai dar tudo certo no seu pós, né? Tem muitos casos que a gente vê de necrose, pacientes que perderam ali uma partezinha, né? Então, assim, é verdade, pode acontecer. A gente tem seus riscos, sempre, em qualquer procedimento. Qualquer procedimento, exatamente, mas pode sim. Entendi. Bora lá. Quem faz preenchimento labial sempre vai ficar com a famosa boca de pato? Não. Também depende da técnica utilizada, produto utilizado, né? O ácido hialurônico, ele é ácido hialurônico, mas ele tem diversas marcas, ele tem diversas reticulações. Tem um ácido hialurônico que ele é específico para lábio, tem ácido hialurônico específico para olheira. Por exemplo, eu não posso preencher uma mandíbula com o mesmo ácido hialurônico que eu preencho um lábio, porque são reticulações diferentes. O lábio de uma mandíbula é um lábio... o ácido hialurônico de uma mandíbula é um ácido hialurônico mais pesado, com mais reticulação, mais denso. O lábio
o ácido hialurônico do lábio não pode ser dessa forma. Então, tudo varia da técnica do profissional, de como é feito, se é feito com cânula, com agulha. Então, é muito... Mas essa boca de pato é tipo assim, se eu colocar muito, não é? Também, por conta de volume. Entendi. Mas você pode colocar, por exemplo, quando o profissional coloca em camada errada. Ah, pode acontecer também, entendi. Não é só pela quantidade. Pode ser a técnica. Então, tudo isso também pode dar ali uma boquinha de pato naquele paciente. Entendi. Ontem mesmo eu recebi uma paciente assim, que ela realizou, ficou desse jeito, aí, né, a gente foi lá pra gente conseguir corrigir esse procedimento que ela tinha realizado. Ó, um aqui, um que até eu sei responder. A harmonização orofacial é só para mulheres vaidosas? Não. Para todo mundo, mulher e homem, né? É pra todo mundo. Eu recebo muito pacientes homens. Eles não deixam muito eu postar, né? Eles têm um pouquinho mais de vergonha, né? Homens. Homem. Mas eu recebo muitos homens hoje que já realizam botox, realizam preenchimentos, mandíbula, malar aqui. Então, é pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Ó, rinomodelação dói mais que rinoplastia? Não. Mito, né? Mito. Porque rino, pô, gente, destrói, né? Não é que destrói, é que quebra normal, em algumas fases, né? Alguns casos Entendi. tem fratura e tudo mais, mas a dor não se compara, não existe. Na rinomodelação, que é o que eu realizo, né, que eu falo com propriedade, os meus pacientes, eles não sentem dor no pós-operatório de rinomodelação. Entendi. Eu dou um remedinho pra eles logo após a cirurgia, né, então você já sai medicado da minha clínica, mas depois desse remédio, você não toma remédio pra dor. Você vai tomar o antibiótico, o anti-inflamatório, né? Que são as medicações que a gente precisa por ser uma cirurgia. Mas remédio pra dor, o meu paciente, ele não toma. Boa. Todo profissional de odontologia pode fazer harmonização facial sem problema? Se ele tiver um curso, se ele for especializado, ele pode sempre... Hoje a gente tem muitos cursos livres, né? Então, às vezes você vai lá, faz um curso de 2 dias. Eu, Camila, não gosto. Particularmente, é o que eu falo. Em 2 dias, você mal consegue aprender... Muito menos você aprender a resolver se você tiver algum problema. Gente, é uma loucura, sei lá, existe um curso de 2 dias pra isso. Eu não gosto muito, né? Então, mas o dentista, ele é o único profissional da área da saúde que ele pode ser e ter o título de especialista em harmonização orofacial. Entendi. Tá? A harmonização orofacial é só estética ou também pode ter função de saúde? Com certeza. Com certeza. Função também. Por exemplo, no caso da rinomodelação, a gente mexe mais por conta de estética, né? E a função a gente deixa ali para um otorrino. Se o paciente tem um desvio de septo, se ele tem uma carne esponjosa, a parte de função ela vai ser do otorrino. Então a gente mexe mais na parte de estética. Mas sim, a gente também trabalha com função. Acabou o nosso jogo, tá vendo? Eu não falei que ia ser fácil. Eu falei que ia ser fácil. Que rápido. Eu falei, doutora, a gente tinha muita coisa pra falar, mas tipo assim, a gente tá praticamente chegando ao fim do nosso episódio já. Falei muito, né? Não, eu amo, pelo amor de Deus, tem que falar sim. Não, o povo falar, eu falei muito. Eu falei, não, gente, é o espaço de vocês. Tem que falar, eu gosto assim. Não, e outra coisa, eu tô aqui pra ouvir vocês. Eu não sei. Você vai me perguntando, eu vou me empolgando, eu quero falar. Mas é óbvio. É óbvio. Cara, eu tô vendo aqui, gente, no nosso roteiro, se tem alguma coisa pra gente falar e tudo mais. Deixa eu ver. Cara, eu queria muito falar disso. Gestão de carreira. Como você se organiza? Porque assim, tudo bem, área da saúde, dentista, odonto, harmonização, mas empresária. E aí? Eu não me organizo. Não se eu organiza? deixo a vida me levar. É não. mesmo? Eu tenho pessoas dentro da minha clínica hoje que me ajudam muito, né? Eu tenho as minhas 2 secretárias ali que me ajudam muito, que ficam na parte do WhatsApp, na parte do financeiro, na parte de fichas, né? Pra tudo isso, tenho um treinamento. Eu tenho a Bia, que tá aqui comigo hoje, que ela faz a minha social media, que o Lucas também, que trabalha com ela, mas que tá ali comigo na clínica também. A Bia, ela abrange também outras áreas, ali, não só a área da saúde, então ela tem outros clientes. Então a Bia às vezes tá num lugar, o Lucas fica comigo. Todo dia tem que ter alguém comigo. Mas eles vão se dividindo ali, então a Bia me ajuda também. A Bia já tá comigo há 2 anos, então ela entende muito, porque ela tá do meu lado ali quando eu faço uma avaliação, quando eu tô em procedimento, então ela entende muito também daquilo. Ela acho que já se tornou ali uma dentista especialista em harmonização, só escutando o que eu falo. Então, às vezes, as meninas estão com dúvida ali na frente, eu tô operando, a Bia vai lá e ajuda. Então, toda a minha equipe hoje, né, ela é estruturada para me ajudar, tanto nessa parte de organização, quanto para fazer a clínica funcionar. Mas não é fácil, eu tenho que me dividir em 1000. Em 1000, porque é mãe. Além de tudo, de empresária, é mãe. É mãe, graças a Deus. Essa parte também de ser mãe, eu tenho uma estrutura rede de apoio muito grande. boa, né? Uma rede de apoio muito grande. O Bruno, ele é um paizão, ele é maravilhoso. Ele
né, tá sempre combinado, ele me ajuda muito, 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 então isso me facilita. A minha mãe, a minha sogra, elas ficam combinadas para que eu consiga trabalhar desde os 2 meses, né, que eu já citei anteriormente. Então essa rede de apoio, ela faz muita diferença para que eu consiga dar conta de tudo, de treinar, de ter o meu tempo, né, de ter ali as minhas coisinhas que eu faço. Tem tudo isso também, tem que treinar, sua saúde, óbvio. Exatamente. Então, toda essa rede de apoio que eu tenho, tanto dentro do consultório quanto fora dele, me ajuda a chegar, né? Sim. Onde eu cheguei hoje, ter tudo isso. Graças a Deus. Perfeito. E aí agora aqui, ó, as perguntas finais. Que tendências que você enxerga pro futuro da Hoff? Como é que você vê, assim, esse futuro da harmonização? Hoje, graças a Deus, a Hoff, ela tava caminhando para algo muito mais natural, né? Antes os pacientes, eles procuravam algo mais exagerado, né? Que você olhava aquele bocão. Sim. Então hoje você vê também muitos famosos removendo preenchimento, mudando, né? DK, Anitta, né? Vários ali famosos, porque a harmonização, ela tá caminhando para algo mais natural. O paciente, ele tá buscando isso, mudar, mas com naturalidade. E esse lema aí foi sempre o que eu busquei no consultório, né? Eu nunca gostei de aplicar muito ácido hialurônico no paciente, transformar aquele paciente. Claro, mudar ele, aqueles pontos que incomodam ele, mas com naturalidade, com planejamento, aos poucos, a gente ir devagarzinho, mudando várias coisas que aquele paciente sente, mas que a pessoa olhe pra você, por exemplo, sabe que você mudou, que você tá mais bonito, que você tá diferente, que você tá com ar mais de, nossa, tá descansado, que linda que você tá, mas não sabe o que você mexeu, aonde você mexeu. E o nariz também é exatamente isso. A gente transforma aquele nariz, a gente vai mexer nos pontos que o paciente, ele se incomoda, mas se você olhar o paciente sem curativo depois, você vai falar, nossa, você mudou alguma coisa, mas não vai saber que foi o nariz, porque fica natural. Então a harmonização, ela tá caminhando pra esse lado aí, e eu acho incrível. Sim. Que eu acho lindo, é o que eu prego ali dentro do consultório. E olha, conselho que você daria pros jovens profissionais, pra quem tá saindo da faculdade, o que você falaria? Olha, gente, invista em estudo, né? Claro, na área que você gosta, né? E acima de tudo, respeito. Respeito com o paciente, respeito com o seu próximo. Não foca no dinheiro, né, e empurrar procedimento para aquele paciente, empurrar 10, 20, 30, 40 ml ou algo que ele não precisa, porque um paciente frustrado, ele dá muito mais trabalho do que um paciente feliz. Às vezes você faz 1 ml naquele paciente, botox, mas ele fica tão feliz, já muda tanto, que ele vai te indicar para outras pessoas, e aí seu consultório, ele vai bombar. Mas além de você buscar a área que você gosta, de você estudar, de você estar sempre se atualizando, né, buscando bons profissionais para te ensinar também, porque isso conta muito, né, às vezes até a gente procura um curso mais barato por ser melhor, mas não, às vezes você paga um curso mais caro, mas é um profissional bom, que vai te ensinar uma boa técnica, que você vai reproduzir no seu consultório e não vai ter problema com aquele paciente, né. Além de tudo isso, também o respeito com o teu paciente, com aquela pessoa que ela confia em você para realizar os sonhos de vida dela. Isso é o mais importante dentro do consultório. Disse tudo. Doutora, muito obrigado por ter vindo no Tauricast. Tá vendo como foi tranquila? Tava nervosa? Tava, gente. Eu não gosto de falar assim nessas coisas. Eu sou uma pessoa quieta, né? Até no Instagram é difícil. A Bia tem que gravar vídeo, Camila. Tem que aparecer, tem que mostrar. Gente, isso é uma negação. Não é nada. Doutora, fala teu Instagram, como é que a pessoa vai lá na clínica, ou quer te seguir, te acompanhar, como é que faz? No Instagram, doutora Camila Leutz, tá? Lá na clínica, lá no Instagram, vocês têm todas as informações, endereço, só clicar no link da bio, vai cair pro WhatsApp, pra todos os procedimentos que a gente faz. No WhatsApp, você consegue tirar suas dúvidas, né? As meninas, elas te explicam tudo, consegue marcar um horário comigo também pra realizar uma avaliação, mas a gente tá localizado ali no Praia Mar Corporate, na ponta da praia, aqui em Santos. Eu atendo em São Paulo também, no Brooklyn, então uma vez ao mês eu estou em São Paulo, atendendo em São Paulo, né? Muitos pacientes de São Paulo preferem vir pra Santos, porque lá em São Paulo é muito mais longe, né? Muito mais difícil de andar do que vir pra Santos. Mas eu atendo em São Paulo também, então tanto em Santos quanto em São Paulo. E é isso, é muito fácil de achar, gente. É muito fácil, é bom que... É em frente ao Praia Mar. Então, eu falei isso, é bom que toma um café depois, entendeu? Não, o café tem lá dentro da clínica. Ai, desculpa, o café tem lá, perdão. Especial da clínica. Então tem que tomar um café dentro da clínica. Toma um café dentro da clínica. Sim, ai, gente, minha cabeça. Tá vendo? É que eu não fui lá ainda, eu não tive essa experiência, eu preciso ir lá. Por favor. Não, porque tem toda uma experiência, essa garrafinha também, gente. Os pacientes ganham, né? Tudo. Do certo. Não é só realizar a cirurgia. Sim. Você finalizou a cirurgia, você vai ganhar
uma bolsa, gente, mimo a especial. bolsa. Dentro daquela bolsa tem tudo que você vai precisar pro seu pós-operatório, pra você se cuidar, né? A gente tem um panfletinho também com um QR Code ali, que o paciente, ele vai ter um vídeo meu explicativo de como que ele vai cuidar daquele pós. Realmente é uma experiência. É uma experiência completa. O paciente não tá ali só pra realizar a cirurgia e ir embora, não. Ele vai ter a experiência daquele momento, que é um momento muito especial na vida dele. Sim, claro, óbvio, exatamente. Doutora, muito obrigado, viu? Imagina, obrigada eu. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Olha só, último episódio de setembro com a doutora. Mês que vem, outubro, eu tô de férias, graças a Deus. Mas é óbvio que vocês vão ter Tauricast para vocês continuarem acompanhando todos os episódios de outubro. É com esse rostinho lindo que já estou gravando agora para vocês, tá bom? Então assim, estarei de férias, mas vocês continuam me acompanhando aqui no Tauricast, mas graças a Deus que eu tô entrando de férias. Olha, quer me acompanhar nas redes sociais? @VitorLeutes, em qualquer uma, tá bom? Acompanha também o Tauricast, @Tauricast em qualquer rede social. Vale lembrar que lá no TikTok a gente tem cortes menores de episódio novo, antigo, é bem legal de acompanhar lá. Aqui no YouTube, se você tá assistindo a gente, o episódio sai quarta-feira, quinta, sexta, segunda e terça. Tem cortes do episódio que saiu na quarta. Tem shorts também, se você quiser acompanhar. Tá assistindo aqui no YouTube? Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário pra doutora que depois ela vai responder. Ou a gente manda pra ela, ela responde, a gente responde por ela sem problema nenhum, tá bom? Ativa as notificações, segue o Tauricast lá nas redes sociais, segue os patrocinadores todos, é só colocar o nome que já aparece e vai lá experimentar as delícias da culinária coreana da Machi, tá bom? Ai, vai lá, porque tem vários eventos que acontecem. Pra quem ama dorama, é muito legal. Pra quem gosta de K-pop também, então entra aí no Instagram da Machi, que é bem legal de acompanhar. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no Tauricast, viu? Eu. Vamos olhar pra essa câmera e dar tchau? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.